Olá, amigos da VPX Soluções em Tecnologia. Meu nome é Vitor e eu estou aqui hoje para ensinar vocês algumas dicas referente a gráficos. Antes disso, convido a todos a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão ficar antenados com as dicas referentes ao Excel. Cada dia nós postamos um vídeo novo com alguma dica específica, além de vocês conhecerem também todos os nossos serviços de soluções em tecnologia, também as nossas soluções em treinamentos e consultoria. Não deixe de curtir facebook.com/soluções em tecnologia. Bom, a dica de hoje nós vamos falar de gráfico, então eu vou ensinar para vocês uma dica bem simples, quais são as 3 formas de vocês criarem gráficos a partir de um determinado intervalo. Então na nossa dica aqui a gente já tem uma tabelinha com alguns produtos e um determinado período, janeiro, fevereiro e março, e nós vamos inserir um gráfico bem simples. A intenção não é caprichar no formato, e sim ensinar como vocês devem inserir esse gráfico. Quais são as formas de usar essa tabela como referência para armazenamento do nosso gráfico. A primeira coisa que vocês devem ter em mente são as informações. Tendo as informações completas, a partir daí vocês vão tratar de fazer esse gráfico. Bom, primeira coisa então que a gente vai fazer é utilizando essa tabela como referência. Nós podemos utilizar ela já de início, a gente não precisa colocar o gráfico para depois indicar um local. Nós podemos já selecionar direto esse intervalo de células, já para que ele já crie direto o gráfico utilizando esse intervalo. Então vocês vão selecionar o intervalo que vocês desejam utilizar como banco de dados para o gráfico e inserir, simplesmente assim. Escolham o tipo de gráfico que mais lhe agradar, clicou em inserir. Olha lá, o gráfico ele já vem montado no formato certinho e utilizando a tabela que vocês selecionaram como a tabela principal para armazenamento das informações. Esse é o jeito mais fácil de vocês trabalharem com gráfico. Ele já vem a informação pronta, a partir daí vocês só vão precisar mexer no layout, na disposição das informações, legenda, cor, etc. Mas as informações já vão estar prontas para vocês trabalharem, já vem populadas essas informações. Então esse é o jeito mais fácil. Vamos então para a segunda opção. Vou apagar aqui para vocês para a gente começar novamente. Bom, a segunda forma de nós inserirmos as informações nesse gráfico é clicando com o botão direito sobre ele e clicando em selecionar dados. A partir daí, vocês vão aqui em intervalo de dados de gráfico e selecionar esse intervalo. Então, diferente da outra forma que nós fizemos, vocês vão primeiro inserir o gráfico informação vazia e aí sim, em selecionar dados, vocês vão indicar um local onde ele vai usar essas informações como referência. Selecionei a informação. Selecionei a informação. Ele automaticamente já carrega a informação no gráfico. Pressionei o botão OK. Ele já carrega a informação usando o intervalo de referência. Percebam sempre que ele vai fazer essas margens, que são onde a informação nada mais é do que ele está referenciando a informação do gráfico. Sempre a margem em azul é a informação que está populando os números dos gráficos. A verde é a informação de legenda na parte da direita, da parte das colunas. E a informação em roxo são as legendas das colunas. Então essa é a segunda forma de vocês fazerem a inserção de gráficos. E a terceira forma, vamos limpar novamente. Então eu limpei novamente o nosso gráfico e a partir de agora existe a terceira forma e, ao meu ver, a forma mais trabalhosa de vocês trabalharem essas informações, que é inserindo manualmente, montando as informações. Vocês não vão inserir intervalo algum, vocês vão simplesmente montando as informações conforme a sua necessidade. Em alguns casos isso vai ser necessário, em alguns casos que as informações elas não são sequenciais, não são numa tabela de uma forma mais simplificada igual essa aqui que a gente fez. Isso pode haver casos que isso vai se tornar necessário, mas na maioria das vezes isso é o mais trabalhoso, não é muito recomendado. Enfim, como a gente deve fazer? Eu vou inserir aqui a informação em adicionar
em entrada de legendas no tópico séries, eu vou adicionar e aqui eu vou inserir os meses e as informações que são nada mais é do que os nossos dados. Nós temos 3 meses, cada mês nós vamos entender como uma série. Se tivesse 12 meses, haveriam 12 séries e assim sucessivamente. O nome da série nada mais é do que a minha legenda, então eu vou selecionar aqui a informação, pressionei o Enter e em valores da célula eu vou pressionar os dados dessa coluna, janeiro. Percebam que ele já vai lançar as informações para mim, mas sem rótulo algum. Cliquei no OK, vou para a segunda opção. Cliquei no adicionar, vou fazer a mesma coisa para fevereiro e para março, manualmente mesmo. Da mesma forma, fevereiro, em valores de série, as informações. Cliquei em OK, vou adicionar a minha terceira série. Essa terceira agora série é o mês de março. Percebam a dificuldade que é caso vocês tenham uma planilha muito grande, com vários meses, 12 meses, 24 meses, enfim. Quanto maior a quantidade de dados, mais trabalhoso será para vocês fazerem esse tipo de processo. Por isso os outros dois métodos que a gente viu agora anteriormente é muito mais fácil. Coloquei o terceiro mês, ele já trouxe as informações aqui certinho com as minhas respectivas legendas de série. Porém os meus rótulos do eixo horizontal, os meses, eles ainda não têm informação. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou editar esse rótulo de categorias e vou colocar os meus produtos. Coloquei, cliquei em OK, concluído. O resultado é o mesmo dos anteriores, observando aqui as bordas, enfim. E a partir daí vocês podem editar, trabalhar ele da forma que acharem melhor, o layout, colocarem rótulo, colocarem informações, inclinação, enfim, vocês trabalhem o seu gráfico da forma que acharem mais interessante. Legal? Então utilizem essas dicas para construir suas planilhas o mais sofisticadas o possível. Lembrem sempre que o visual da planilha é muito importante, porque quem está observando ela tem que entender as informações e não prestar tanta atenção assim no layout dela. O importante é as informações que ela contém. Beleza? Não se esqueçam novamente, curtam a nossa página, compartilhem o vídeo e até a próxima dica.